Paz e bem, amados. Bom dia, Deus abençoe. Vocês me ouvem aí bem? Graças a Deus. Eu quero outra vez. Fala aí, Nilton. Essa é a terceira, né? Meu amado, obrigado pela confiança, pelo convite. Para mim é um prazer sempre estar falando da palavra do Senhor. É o que mais move, né, o meu coração, é o que me faz sentir de fato um adorador do Senhor, além de buscar ter uma vida segundo aquilo que eu prego. E como foi dito, né, diminuir o tempo do Instagram, então eu não vou me delongar muito. Eu quero abrir em João 14:6, é a passagem conhecida demais, como, né, você me perguntou aí qual será o tema, eu botei os do caminho, e então vou me basear nesse versículo, e devagarzinho eu vou falando sobre outras passagens, mas tentando remir o tempo devido ao tempo que nós temos, né, no Instagram. 14:6 do Evangelho de João diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero já chamar atenção para essa parte B, né? Quando ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai, dizendo já uma vez mais que ele e o Pai são um. Então, indo a ele, através dele, a gente vai ao Pai. E através dele, nós encontramos o Pai, nós encontramos o Espírito. E aí ele está dizendo que é o tema que eu quero tratar nesta manhã, com a graça de Deus, esperando que o Senhor me capacite, é onde ele vai dizer, eu sou o caminho. Quando nós vamos ler o livro de Atos, pelo menos 9 vezes vai aparecer os cristãos, eles sendo visto ou sendo relatados como uma seita, que essa seita são os do caminho, né? Quando eles queriam, principalmente os judeus, mas também um pouco dos romanos, falar sobre esses que haviam crido em Cristo Jesus e que estavam vivendo como Jesus esperava que eles vivessem, como Jesus ensinou durante 3 anos aos discípulos, né? Que depois a gente vai chamá-los de apóstolos, e posteriormente os que iam se convertendo, eles eram chamados os do caminho, e quando queriam fazer assim uma menção também pejorativa, dizia, né, essa seita chamada caminho. Paulo, inclusive, em Atos 24, a partir do versículo 13, quando ele vai se defender, ele diz, né, que antes ele também perseguia esses que eles chamavam de seita, que eram os do caminho. Voltando um pouquinho no Antigo Testamento, a gente vai encontrar Abraão sendo chamado, né, para poder viver pela fé, para poder ir onde Deus queria que ele fosse. E ali a gente vai encontrar o nome chamado Hebreu. Hebreu é aquele que cruza, aquele que passa do outro lado para o outro lado, aquele que atravessa. Quando nós vamos ver ainda no Velho Testamento, o Senhor guiando o povo, né, para a terra prometida, a gente vai ver que a tenda que o Senhor tinha, tabernáculo, que o Senhor tinha mandado armar, ele também se movimentava. De tempo em tempo ele era colocado e ele tirava. Só que o interessante é que com a caminhada principalmente desse nome que Constantino deu, né, que é o cristianismo, que acontece no ano 312, porque em Antioquia, em Atos 11, os do caminho, os discípulos, apóstolos que viviam caminhando de lugar em lugar e testemunhando tudo aquilo que eles criam, e por crer eles viviam segundo o que aprenderam de Jesus, ali eles são chamados de cristãos. E é cristão dizendo, olha, eles vivem como Cristo, eles representam Cristo, eles são imitador desse Cristo. Ainda que muitas das vezes até esse nome cristão também fosse pejorativo, não era algo de glória, né? Que o pessoal não aceitava aquela fé a ponto, repito, de serem chamados de heréticos. Mas era inegável que eles viviam
como a quem eles seguiam, isso é, eles viviam de acordo com o que Jesus falou, e isso na vida. Então, lá quando Deus ele dá ordem, né, para construir um tabernáculo, era para ele se mostrar presente no meio do povo, que era o que o povo queria, né? A gente sempre gosta, eu sempre falo isso, a gente sempre gosta de algo palpável, algo que a gente toca. A gente, para ter uma fé, a gente acha que tem que tocar, e é a dificuldade de crer que nosso Deus ele é espírito, e a gente vive por uma fé ainda que não toque. Mas o homem ele tem essa necessidade. E Deus, querendo se revelar ao homem, resgatar aquele povo que estava escravizado, ele manda construir o tabernáculo. Só que o tabernáculo ele é todo, como vai dizer em Hebreus 10:1, ele é uma sombra daquilo que havia de vir. Ele é uma pedagogia. Ele coloca aquilo ali para dizer, olha, para vocês se aproximarem de mim, primeiro vocês têm que saber que eu sou santo, que eu existo, que eu sou todo-poderoso e eu sou Deus de vocês. E vocês têm que ter uma vida de santidade. Então, era todo aquele cerimonial de santidade para dizer ao homem, vocês não podem andar diante de mim ou andar comigo de qualquer maneira. É necessário uma vida de santidade. E aí ele também estipula as leis para dizer como os homens tinham que viver além do tabernáculo. Então, a gente vai pegar Levítico, principalmente falando de uma lei que era para nos ensinar a justiça, quer nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, quer nos ensinar a amar ao nosso próximo. E isso vai acontecendo, mas, repito, era um protótipo, era um enunciado para a gente saber que Deus é santo, 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 que Ele está no meio de nós, que Ele é todo-poderoso, que Ele quer uma vida de relacionamento conosco e que Ele quer um povo que o represente na vida, que o represente nessa terra, ainda que a gente saiba que vai vir uma nova Jerusalém. Quando nós chegamos nessa passagem que nós lemos, é Jesus já preparando os apóstolos, os discípulos, para a partida dele. No capítulo 13, ele teve o lava-pés, e no capítulo 14 ele vai dizer, olha, na casa do meu pai há muita morada. Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. É Jesus falando, ó, eu vou partir, mas eu vou partir para preparar a terra que será definitiva de vocês. Mas um dia eu vou voltar. Contudo, enquanto que vocês viverem aqui, se a gente corre lá para o versículo 21, né, vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E esses mandamentos são para aqui agora. Só que quando Cristo sobe, e ele tinha falado que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito de poder, e isso a gente sabe que acontece em Atos 2, ele tinha dito, olha, vocês vão por esse mundo e vão ser meus testemunhas. Aí a gente conhece a passagem, Jerusalém, Samaria, né? E até os confins da terra. Vocês vão testemunhar. E se a gente lembra, os discípulos eles começam a fazer isso só em Jerusalém. Então, milagres tremendos vão acontecendo. O povo, ô Sandro, meu amigo, Deus abençoe. Compartilha aí, Sandro. E aí o povo começa a ver sinais de maravilhas acontecendo ali em Jerusalém. Mas em Atos 1:8 ele tinha dito, olha, tem que ser para o mundo, tem que ser para a vida. E o povo vê os sinais acontecendo ali naquele ambiente gostosinho de Jerusalém, a casa deles, a terra deles, milagres acontecendo, vidas sendo salvas, eles acham, está bom, mas a ordem de Jesus não tinha sido essa, não era Jerusalém, é para ir para tudo quanto é lugar. Quando a gente chega em Atos 8:1, vem a perseguição, porque em Atos 7 Estevão tinha acabado de ser assassinado, Atos 8 vem a perseguição. Por causa da perseguição, vai dizer lá que o povo e esses discípulos, esses apóstolos que haviam crer, aí sim, eles vão cumprir a promessa do Senhor de ir para tudo quanto é lugar, como ele tinha dito, até os confins da terra. Mas Deus provocou uma perseguição para que eles cumprissem, para que eles obedecessem aquilo que Deus tinha dito, olha, no caminho da vida é para todo mundo, viva o meu reino. E viver o reino de Deus para a gente, homens caídos, ou mulheres caídas, pecadores, pecadoras, é muito complicado. Porque a gente tem que entrar lá em Mateus 16 para dizer, olha, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga. É entender que o reino de Deus, ele não é um lugar geográfico, por isso que Jesus falou, o reino de Deus está em vós, está entre vós, está no meio de vós, não é nada geográfico, somos nós, causando, me perdoa a expressão, uma subversão da vida. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Qual foi o grande complicador de Jesus?
que Jesus ele não criou nenhuma geografia de adoração. É o que ele faz com a mulher samaritana. Não é aqui nem ali. João 4. Já é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É na vida. E essa mulher, ela entende isso, ela já levanta, deixa o canto e já sai para avisar que tinha encontrado Jesus. E por que eu falei que viver o reino é uma subversão? É porque é na vida, é nos encontros da escola, da faculdade, do trabalho, do futebol, onde for da praia, que a gente vai ser o transportador dessa arca. A gente é essa arca lá do Velho Testamento que carrega essa glória desse reino em tudo quanto é lugar. Então vem Jesus falando, olha só, eu vou mostrar para vocês qual é o meu reino. O meu reino não está aqui nele, está entre vocês e eu vou mostrar a vocês. E Jesus começa a amar pessoas que, dentro da sociedade, muitas das vezes era impossível ser amada, como ele ama o leproso, ele ama a mulher prostituta, ele ama a adúltera. Ele começa a mostrar o que é o amor. Ele começa a mostrar perdão, e a gente vai pegar Mateus 17, 18, 19, falando sobre perdão, e mais do que isso, na cruz, ele vai dizer, quando ele está sendo lá furado, crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele começa a mostrar perdão para alguém que está o assassinando. Ele começa a mostrar que o convívio do reino de Deus, você vai estar com pessoas totalmente diferentes, em fases de maturidades diferentes, e essas pessoas elas vão errar, e você vai conviver com elas e não para apontar erro, você vai conviver com elas para estender a mão, para levantá-las, porque tu também cais, então tu precisa da graça de Deus para ser colocado de pé. Você vai compreender que você foi chamado para ser um instrumento do crescimento do outro, e por isso você vai ser longânimo, você vai ser benigno, você vai ser bondoso, e aí numa linguagem mais do dia a dia, você vai ser mais paciente, você vai ter mais empatia, você vai levar o amor, isso no convívio de pessoas que erram como tu erras, de pessoas que, repito, que vão ter níveis de compreensões diferentes, e você vai começar a fazer uma subversão desse mundo caído, mostrando o reino de Deus que existe em você, na vida como a vida é. Você vai sentar com os diferentes e vai amá-los com o único desejo de que eles não sejam iguais a você, mas de que o caráter de Cristo seja também neles como precisa ser em você. Então esse reino ele sempre foi do caminho, da caminhada da vida. Você vai olhar quando toda vez a gente gosta de ir para o lado de dentro, e por favor, não estou falando aqui mal do congregar. O congregar, ele tinha que ser esse lugar onde a gente se fortalece, onde a gente tem uma facilidade dos que são o povo de Deus, porque construção não é igreja. Construção é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne para se fortalecer, para traçar planos para viver no caminho, dentro do lugar, oficialmente, onde a gente está, onde a gente mora, onde a gente reside. Tem que ser o lugar de um só espírito, uma só fé, um só coração. A gente adorar ao Senhor, a gente fazer com que cada um que entrar ali com a gente, saia dali restaurado, renovado, para do lado de fora, com ferramentas que receberam ali a palavra, que receberam ali uma visitação diferente do Espírito de Deus, que receberam ali um amor através de um olhar, de um abraço gostoso, e do lado de fora, continuar caminhando na vida, ir pelo caminho, o caminho da vida, para poder viver assim. E Jesus foi fazendo isso. Jesus entrava em lugares como Samaria, onde as pessoas não entrariam, os religiosos não entrariam. Jesus sentava com os fariseus, até o momento que eles começaram a planejar para matá-lo, mas ele, no começo lá, tu vai ver, ele sentava, ele aceitava convite do almoço, sabendo quem eles são. Porque o reino de Deus está em nós, e é no caminho que esse reino tem que ser visto. Por isso que ele vai comparar a igreja, o povo do caminho, como sal, que você se imiscui, você mergulha no meio daquilo que é diferente, e tu não fazes isso para parecer. Né? Quem cozinha sabe disso, né? Tu coloca o sal ali, e o sal ele desaparece, você não enxerga mais, você não vê. E eu já falei esses dias lá na minha igreja, eu fico apavorado, e perdoe quem pensa diferente, quando a gente fala assim, Deus vai te honrar. E quando a gente fala honrar, a gente pensa que dentro da visão social você vai ser colocado num outro patamar. Mas a única honra que a Bíblia me mostra, e vai dizer em João 5,44, porque buscai
honras que é do homem. Antes, buscai honras que são de Deus, que são do Pai. Honrar é viver no centro da vontade de Deus. Honrar é fazer com que as pessoas, independentemente do que tu estejas passando, olhes para ti e fala, tua fé de fato é em Cristo. Tu de fato és um homem, és uma mulher de Deus, tu não renunciaste. A gente vê Deus na tua vida, a gente vê o amor de Deus, a justiça de Deus na tua vida. Isso é honra, mas a gente também mudou isso. A gente acha que a honra é ser reconhecido por homem, e aí o povo vai cantar, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A letra é linda, mas lamentavelmente não é a nossa verdade. Mas o sal é assim, ele vai temperar, ele vai dar um bom gosto, mas ele vai desaparecer. Mas tu vai saber, ele está ali, ou ele esteve ali, você sabe disso, que isso é verdade. Então, a gente foi vivendo lá no princípio isso, repito, até o ano 312, quando Constantino diz que se converte, e começa a ser templo, vou criar templo, e a gente vai virando sal que não tempera, que não conserva, que não salga, porque a gente deixou de ser os do caminho. E aí, do lado de fora da vida, no caminhar da vida, onde a glória de Deus tem que ser vista em nós, onde essa justiça da misericórdia, da bondade, dessa justiça que não faz acepção de pessoas, dessa justiça que não faz clubinho, dessa justiça que não está preocupado em amontoar tesouros na terra, mas sim nos céus, como Jesus viveu, porque preste atenção, se Jesus é o caminho, eu tenho que caminhar nele. Caminhar nele é caminhar segundo ele, é caminhar como ele caminhou nessa terra, é olhar o próximo como ele olhou, é glorificar o Pai como ele glorificou, e como os apóstolos viveram assim a ponto de perderem a sua própria vida, mas não negar a fé e abençoar quem dava para eles abençoarem nesse caminho da vida. E a gente deixou de ser os do caminho para ser da religião. A gente consegue ter toda uma cara de santificação dentro de templo, mas não consegue viver isso no relacionamento, porque é no relacionamento que os do caminho se mostram. Porque foi assim que Jesus fez. Assim que Jesus fez com Pedro, temperamental. Assim que a gente vê Jesus fazendo com João, que era o filho do trovão, para depois virar o amado, esse cara manso. Sabe, no relacionamento, na caminhada da vida, que Jesus ele vai acolher aqueles que os próprios discípulos, que todos cheios de falhas e erros, se espantavam quando Jesus acolhia, mas que no caminhar, caminhando no caminho, com aquele que é o caminho, eles foram sendo transformados, a ponto de depois olharem que eles eram aqueles do caminho, e por isso o povo não recebia tão bem, principalmente os religiosos. Sabe, amados, eu fico olhando como a gente tem um monte de estratégias, e repito, a gente tem toda uma aparência de santidade dentro de construções, onde a gente começa a falar que coisa que nós construímos, e muito interessante isso, que aquilo é sagrado. A gente começa a falar que coisas são sagradas, e ali dentro daquela reunião há todo um aspecto de santidade. E principalmente é sal dentro do saleiro. E quem cozinha, disse já Jesus, né? O sal sendo dentro do saleiro, ele se torna insípido. Sai aquela aguinha, mas nada presta. Porque o sal é do lado de fora, é sal da terra. É luz na escuridão, é luz do mundo. Mas a gente tem toda essa santidade lá dentro da reunião e a gente não consegue ser no caminho da vida. No caminho da vida, onde você não busca os seus próprios interesses, porque está lá em 1 Coríntios 13, que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Tu te alegras em alegrar o outro, em edificar o outro, em fazer o outro crescer. Há um ditado que o pessoal aí, que eu pastoreei, que estiver ouvindo, ouvir depois, sabe que eu falo muito, que era da minha avó, né? No evangelho não cabe farinha pouca, o meu perão primeiro. No Evangelho, tu tem os pãezinhos, peixinhos, tu dá, confiando que o Senhor há de multiplicar. E se todavia Ele não multiplicar, Ele te sustentará segundo a graça dEle. Entende? Para mim, Nilton e os que nos ouvem, é muito complicado. Eu não nasci no berço evangélico, eu me converti com 22 anos. Mas é muito complicado a gente ter um número tão grande de ditos cristãos
e a gente ainda viver sem conseguir viver o evangelho no caminho, na vida. O evangelho, ele ter sido aprisionado, se isso fosse possível, porque não é, porque o Espírito ele é livre, ele sopra onde quer, apesar da gente, Deus continua salvando, né? Há hoje vários testemunhos de muçulmanos que estão se convertendo porque Jesus aparece a eles em sonhos, em visões, porque Deus não precisa da gente, Ele nos deu a graça de confiar a nós a vida vivendo no caminho, pregando o reino com a vida. É por isso que ninguém pregou para Saulo, né? O próprio Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, porque é graça de Deus podermos viver esse reino anunciando na vida. Interessante que a gente tem dificuldade de aceitar viver essa fé. Então a gente fala que foi livre, que crê em Jesus, e a gente mesmo se aprisiona. Eu estou lembrando aqui de uma historinha, me fala aí o tempo que eu tenho, tá, Nilton? Eu estou lembrando aqui de uma historinha, que é uma ilustração, é claro, é que como nós fôssemos leões ferozes, muito ferozes. E vem o Senhor Jesus e nos liberta. E a gente começa a andar nessa liberdade, crendo que agora a gente é transformado, porque eu era um leão feroz, mas o Senhor me libertou, me transformou. Mas, de repente, a gente passa em frente a um espelho e vê que a gente é leão. Então, a gente começa a criar grades para a gente mesmo se aprisionar, porque a gente tem medo da gente mesmo, porque a gente é leão. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, repito, é Jesus é o caminho, vamos viver nele como ele viveu. Vivendo nele, como ele, nós vamos ver que essa vida não segue os conceitos desse mundo. Nem sempre o que a gente chama de sucesso, Jesus chama de sucesso. Nem sempre o que a gente aplaude, Jesus aplaude. A gente jamais aplaudiria o Filho de Deus, o próprio Deus morto na cruz. A gente jamais aplaudiria o Saulo deixar a posição que ele tinha, a vida que ele tinha, para se tornar o Paulo que ele se tornou. A gente jamais aplaudiria essas subversões que Jesus causa no reino. E aí a gente pega a história do avivamento, Nilton, William, Célia, quem tiver, Célia, a gente vai ver que sempre vem um avivamento para a gente se tornar de novo os do caminho. Pega a história de Wesley, de nós metodistas, eram de dentro da igreja, ainda que fazendo obra social, tentando ir fazer missões, mas quando tem experiência, a vida o mundo é minha paróquia. O homem que gastou mais de 1/3 na vida dele sentado num cavalo, porque o caminho da vida era o lugar de viver o caminho de Cristo, nos contatos, nos relacionamentos, dentro da sociedade, colocando o bom tempero de Jesus na vida do povo. Por isso que, ao meu ver, a gente vai ver, repito, fazer um levantamento e o número de cristãos ser tão grande, mas a gente não conseguir salgar mais, a gente não conseguir iluminar mais. Por quê? Porque a gente deixou de ser os do caminho, a gente passou a ser os da religião, mas desde sempre o chamado foi para ser hebreu, esse que cruza, esse que atravessa, esse que se movimenta. E quando vem o Espírito, vai dizer que é o ruar, é o vento, é o sopro. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Ele é livre, ele sopra, ele não está preso, ele sopra onde quer. Agora, para querer viver isso, é olhar de fato para Jesus e dizer, olha, onde Jesus pisou, eu vou pisar, porque isso quer ser discípulo. Discípulo da palavra disciplina, você caminha tão junto do seu mestre que onde ele coloca o pé, ele tirou o pé, você coloca no lugar, ele tirou o outro, você coloca no lugar. E esse é o discípulo, é pisar onde Jesus pisou, é caminhar como ele caminhou, é ter o caráter dele. E aí, como o tempo está se findando, por que as religiões da época não aceitaram Jesus? Porque ele veio para viver o caminho, no caminho da vida. É por isso que ele disse, eu sou o caminho, ninguém vê ao Pai. Quer vir ao Pai? Olha como eu vivo, olha como eu
trato o próximo, olha a minha maneira de anunciar o reino, olha a minha maneira de glorificar o Pai. Eu glorifico o Pai fazendo com que o amor dele seja conhecido na vida de todos. E aqui não é um amor omisso, porque Jesus repreendia, porque Jesus chamava atenção, porque Jesus corrigia, não. Não é um amor omisso, mas é um amor que quando exorta, exorta em amor. Não exorta para falar que eu sou melhor e você é pior, que eu sou santo e você é filho do adversário. Não. É um amor que exorta para falar, venha para o caminho. Deixa o caminho te transformar para você vir no caminho, vivendo o caminho da vida, tendo prazer em ouvir o outro, prazer em tratar bem o outro, tendo prazer no que depender de vós. Estabeleça a paz, que haja paz com todos. Essa subversão que a gente não quer viver. A gente quer um lugar de aconchego. A gente quer um lugar onde nossas vontades sejam realizadas. Por isso que, com algumas exceções, a maior parte dos nossos encontros são encontros para o lado de dentro. As nossas agendas são pelo lado de dentro. Repito, amo estar na casa do Pai, amo estar com os irmãos. Quem me conhece sabe disso. Mas eu sei que eu não fui chamado para estar ali. Ali, esse lugar da edificação, da comunhão, e depois para viver isso do lado de fora. Por isso como o Pai me enviou, eu vos envio. E a gente vai lembrar lá de Atos, eles se reuniam na casa de um, na casa do outro, e a caminhada ela ia continuando, reunia aqui, reunia ali, a caminhada continuia caminhando na vida como a vida é, no caminho. Não tem como se viver o caminho parado, o caminho não para, o caminho ele caminha, ele anda, ele é móvel. A tenda ela é móvel, tu põe, tu tira e vai caminhando. E a gente perdeu isso. A gente não quer crer nisso, me perdoe aquele que nos ouve, a gente não quer. Porque crer assim dá trabalho. Crer assim você vai ter que amar aquele que você não quer amar. Você vai ter que perdoar aquele a quem você acha que não é digno de perdão. Mas todos esses que você acha que não é para ser amado, não é para ser perdoado, Jesus ama e perdoa. Na cruz ele morreu por eles e quer que esses que você não ama e não perdoa conheçam o caminho para viver o caminho. E a gente perdeu. E isso me dói muito, porque quando eu vejo a vida como a vida está, os sinais mostrando que tudo está caminhando para o retorno da igreja ser arrebatada, eu olho com duas dores, as dores de que muitos que não querem caminhar o caminho e ao mesmo tempo impedem com que outras pessoas conheçam o caminho porque elas não querem caminhar o caminho e vai acabar, corre o risco de tudo ficar ou de todos ficarem, porque a gente ainda não se sentiu de fato livre, a gente acha que é o leão. E o interessante é que quando a gente deixa de viver o caminho, Nilton, a gente começa a colocar regras para dizer que há uma organização, há uma santidade através das regras. Jesus, quando ele vai resumir, ele vai dizer: ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Olha as regras. Essas foram as regras. Quando ele está para partir, Pai, que eles amem uns aos outros como eu te amo, como nós nos amamos. Que eles aprendam a ser um como nós, Pai, Filho e Espírito Santo, somos um. Porque se eles viverem dessa maneira, todos saberão que são nossos discípulos, que são nossos filhos, que são a nossa igreja. Olha o resumo dos mandamentos. Mas aí a gente cria mandamentos segundo a nossa vontade, para nos fazer se sentir confortáveis e santos e defensores de um reino. Enquanto Jesus falou: o meu reino está dentro de vocês. Caminhe nessa vida, mostrando para esse mundo caído como é o reino de Deus, como são os conceitos de Deus, quais são os valores do Pai no meio do mundo caído. Preste atenção. Jesus podia
multiplicar pão a hora que quisesse. Mas em João 6, vai dizer que ele censura o povo, e o povo vai falar que o discurso é duro, porque eles estão seguindo a Jesus por causa do pão que perece. E ainda assim, esse que podia multiplicar pão e peixe na hora que quisesse, até fazer aparecer, que ele fala para Pedro, né, vai lá, pega um peixinho, esse peixinho ele tem uma moeda e vai pagar aí o que a gente tem que pagar, que na verdade eu não teria, mas para agradar o pessoal a gente vai pagar. Mas ele tinha mulheres que sustentavam o ministério dele. É Jesus dizendo, olha assim, eu vim para ensinar a gente a viver. Aquele que tem supre a necessidade daquele que não tem. Aquele que pode, socorre aquele que não pode. Aquele que sabe, ensine aquele que não sabe. Aquele que está em pé, que pensa estar em pé, tendo cuidado para que não caia, levanta aquele que está caído. Quando for ensinar, faça isso com clareza e com bondade, para que o outro aprenda e não para que tu te mostres superior ao outro. Mas quando também ouvir a palavra do Senhor, ouvir sobre o reino, não endureçais o teu coração, deixa a palavra entrar e transformar. Essa é a vida do caminho, essa é a vida, sabe, do abraço, é a vida do sentar à mesa. Eu tenho uma pregação no meu canal que fala sobre comensalidade, que era esse ato de sentar à mesa, que Jesus tinha, essa prática sempre de sentar à mesa, e aí eu explico isso e falo como a gente tem perdido tudo isso. A gente perdeu, então a gente cria um montão de normas, de liturgias, de teologias nas nossas reuniões, onde ali tinha que ser o lugar de todo mundo estar abraçando e beijando todo mundo, tinha que ser o lugar de a liberdade, claro, com temor e tremor ao Senhor, ela acontecer, nos renovando, nos restaurando, para continuar a vida caminhando segundo aquele que é o caminho. Mas repara como dentro de nós, quantas brigas acontecem no nosso meio, nas reuniões, com quanto pode e não pode ali dentro, que a gente não consegue viver essa alegria de estar unidos, de estar juntos com o bom e com o amável, que os irmãos vivam em união. E depois, lá na vida, no trabalho, na padaria, no mercado, a gente viver esse reino, a gente passar a ter fome e sede de justiça, não olhar para a injustiça e fechar os olhos como se isso fosse normal. O mundo é caído, jaz no maligno, mas Deus nos chamou para resgatar. Deus nos chamou para manifestar o reino dele, que está em nós, nessa vida. E isso só acontece no caminho da vida, do dia que a gente compreendeu quem é Jesus, até o dia que a gente for arrebatado. E nesse período, nesse interstício, a gente tem que caminhar no caminho, caminhando na vida como a vida é, manifestando a glória de Deus, manifestando o amor de Deus, a ponto de que talvez a gente chegar no lugar, poder ouvir o que eles ouviram, esses que têm tumultuado o mundo. Chegaram aqui, como eles tumultuaram, vivendo o caminho, sendo justo, falando de misericórdia, de Pastor amor, Rogério, tendo nós compaixão, agradecemos, levantando como sempre, caído. passando o Senhor é bênção nas Entende? nossas vidas. E como a gente só Muito tem mais obrigado uns mesmo, 3 obrigado a você que está minutos, conosco ô meu agora aí amado nessa Tadeu, meu madrugada, né? xará, Que no a gente só tem outono e mais inverno é alguns minutos, madrugada, então eu 6 vou horas, né, terminar por pastor? aqui, mas Mas Deus desejoso é bom o de tempo coração todo. que as Pastor, eu vi que eu pessoas estivesse orando pelas nossas tenham vidas, nos recebido de abençoando em alguma nome parte de aquilo que Jesus. seja revelação da parte de Deus, Muitas das a fim vezes de a que a gente gente viva vê as no orações caminho, como um simples caminhando ritual, nessa né? vida como a E vida não é. tomamos Muito obrigado, posse Nitinho, daquilo muito obrigado a que Deus por o essa servo de oportunidade, Deus, muito o homem obrigado de Deus está àqueles ministrando. que também nos Então, ouvem convido e nos você, meu ouvirão. irmão, minha Muito irmã, que está em obrigado mesmo. casa, né, agora, de madrugada ou em outro horário, em outro dia, feche seus olhos, receba essa oração aí. Saiba que Deus está ao seu lado e Ele quer te abençoar. Não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. E Ele quer te abençoar. E Ele quer colocar, como diz o pastor muito bem, você dentro do reino dele e o reino dentro de você, em Amém, amém. nome de Jesus. Pastor, se ora por nós.
Deus. Nos ajuda, Pai. Amém. Senhor, eu te agradeço por tamanho amor. Eu te agradeço por tamanha misericórdia e bondade. Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço porque o Senhor enviou o Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas, nos fazendo entender o conceito dos céus, os valores dos céus, fazer com que, Senhor, sejamos levados ao lugar de arrependimento e alcancemos de Ti o perdão, a graça e a vida eterna. Amém, e nesse momento eu quero pedir que cada pessoa que ouvir esse momento de reflexão, de canções, e esta oração seja alcançada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, que haja cura para aqueles que estão enfermos, Verdade. que haja vida e vida em abundância para aqueles que pensam na morte, que haja, Senhor, restauração de famílias, que o Teu reino, pelo sopro do Espírito Santo, penetre em cada coração, mas também em cada família. Amém, Deus. Eu peço que nós, que declaramos o Teu nome, que sejamos despertados para viver o caminho, no caminho da vida, como o Senhor confiou, como o Senhor tem nos enviado. Deus é o Senhor que dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. É o Senhor que dá a paz, que excede a todo o entendimento. É o Senhor, Deus da glória, que promove vida e vida eterna nos corações. E eu clamo ao Senhor, abra o nosso entendimento, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Pai, sustenta o Niltinho, entre com providência em suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça-o a cada dia e que os desejos do coração dele sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito e o que o Senhor faça prosperar a vida dele, Senhor, dentro da sua casa. Abençoa o Willi e toda a sua família, Lene, manifesta a sua graça e a Tua glória. Alcança todos esses que nos ouviram e nos ouvirão, porque, Senhor da glória, o Senhor ama todos sem acepção. Eu sou veio para restaurar, para libertar, para transformar, para perdoar e para dar vida eterna. E nós te agradecemos por tamanho amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amado, eu vou fazer aquilo que minha filha que sempre me lembra, né? Pessoal que puder aí se inscrever no meu canal, Rogério do Amaral, se depois tu puder escrever aí que o pessoal te segue, né? E falar que é uma alegria eu ver aqui a Célia, a Edelildes, né? Poder estar aí com o William, ainda que virtualmente, e louvar a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado de podermos ainda com liberdade pregar a palavra dEle, o adorar, e dizer, amados, eu não sei o tempo, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, mas a vinda do Senhor está próxima, os sinais estão. Então, desperte, que o Senhor venha despertar a sua igreja, que somos nós. E porque esse mundo precisa do bom perfume do Senhor Jesus, como esse mundo precisa. E obrigado pela confiança, Niltinho. Obrigado mesmo. Estou aqui até quarta-feira no Rio, quinta-feira eu já parto, só foram 10 diazinhos de férias, estou voltando lá para Presidente Kennedy. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado mesmo. William, foi bom estar contigo, amigão. Porque na outra vez, na semana retrasada, cortou. Amém, amado, amém.